E aí pessoas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais esse vídeo meu aqui no YouTube. Bom, eu sei que eu coloquei pra vocês uma enquete lá no grupo do canal no Facebook perguntando que assunto eu poderia trazer pra vocês essa semana. E essa enquete foi levada em conta, tá? Mas eu vou falar sobre esse assunto hoje por uma coisa muito do coração. Bom, a minha área de estudo, né, meu diploma, eu sou bacharel em artes plásticas e fui professor de história da arte por um tempo. E esse assunto envolve arte, então eu acho que, cara, eu quero falar sobre isso, sacou? Esse assunto foi notícia no Fantástico de domingo e ele tem muito a ver com o que a gente tem falado nos últimos vídeos. Eu vou dividir este vídeo aqui em particular em mais ou menos duas partes. A primeira parte vai ser um conceito meio histórico, o que é arte, essas coisas todas. E a segunda parte vai ser o comentário geral que vai envolver sociedade e conceitos mais sociopolíticos, tá? Então eu vou te pedir paciência para pegar a primeira parte, porque sem o conceito da primeira parte vocês não vão entender a parte consequente, beleza? Vem comigo, eu vou ser sucinto e eu aposto que vocês vão gostar. Pessoa podia pegar essa moto e enfiar no cu. Bom, em primeiro lugar, né, eu vou falar sobre uma obra de arte, na verdade, o que a gente chamaria de happening, que é um acontecimento artístico que ia acontecer na Casa França, durante a exposição Literatura Exposta, lá no Rio de Janeiro, tá? Essa obra, para quem não tá sabendo, contaria com um bueiro, diversas baratas, se eu não me engano, 3.600 baratas, um número absurdo de baratas, baratas de mentira, né? E pessoas nuas interagindo com esse negócio, tá? O que causou todo o bafafá que está acontecendo é que essa obra foi censurada pelo Wieselk, pelo cara lá do Rio de Janeiro, pelo governo do Rio de Janeiro. E aí o coletivo de arte tá achando e tá acusando o cara de censura, principalmente porque essa obra de arte em particular, esse happening em particular, abordaria conceitos de ditadura, aparentemente usaria vozes do Bolsonaro e duas mulheres nuas. Bom, o corpo feminino sempre foi motivo de estudo dentro da história da arte, tá? A gente tem a Vênus de Milo, a gente tem as Pietás, que apesar de serem mães de Jesus, na maioria das vezes aparecem com suas vestes rasgadas ou vestes muito coladas, como uma seda, por exemplo, com o corpo muito à mostra. A gente tem no modernismo muitas mulheres nuas. O corpo feminino sempre foi parte da história da arte. Se você vê estatuário grego, grande parte deles é de feminino. Você pode ver a Atenas, lá do Paternon, é uma deusa feminina, onde o corpo dela é pronunciado. A deusa Nike, que também é muito famosa, que veio até logo da Nike, ela também é um corpo feminino pronunciado. O corpo da mulher sempre foi motivo e objeto de estudo da arte. O motivo para isso acontecer pode parecer um pouco hipócrita, do jeito que eu vou falar, tá? Mas é porque o corpo da mulher é mais harmonioso que o corpo do homem. Eu sei que parece estranho, porque o conceito de harmonia ele não é muito bem explorado na modernidade, né? Na contemporaneidade. Muito pouca gente sabe o que é harmonia. Até porque hoje em dia a gente tem a disciplina estética quando a gente está falando de maquiar o rosto. E isso não é estética, que vem de aesthesis, da palavra grega, que é o que traz o conceito de belo, por exemplo, para a arte, né? Os pintores, os escultores buscam o belo, pelo menos na arte clássica, ok? Então, o corpo da mulher sempre foi motivo de estudo porque ele é belo, ele é harmônico, ele é sinuoso, ele é voluptuoso, no sentido de ter muitas curvas, muito mais do que o corpo do homem. O corpo do homem era muito difícil de ser trabalhado para ter um corpo cheio de curvas como tem hoje em dia, com um six-pack aqui na frente, peitoral e bíceps, essas coisas todas. E era mais fácil você encontrar homens franzinos ou gordos, o que não é muito interessante para um desenho. Já o corpo feminino, como é sempre muito mais belo, e não importa se você é homem ou se é mulher, porque beleza tem a ver com geometria e não com senso de gosto, né? O gosto a gente cria, então você pode achar pessoas mais fofinhas bonitas, menos fofinhas bonitas, altas, magras, enfim. Gosto qualquer um tem o seu, mas estético, beleza, não é questão de gosto, é questão de geometria. Beleza, primeira parte do nosso estudo de arte rápida tá aqui, tá? A segunda coisa acontece logo depois de Marcel Duchamp,
que é um cara muito famoso que colocou um urinol numa exposição de arte. Duchamp fez isso para questionar a arte, a própria arte. A partir de Marcel Duchamp, a arte começou a ter um papel questionador, um papel de provocação. A arte sempre foi feita a partir de Duchamp para provocar estímulos, provocar sentimentos que vão além do belo e da sensação de que a gente chama de sublimidade na arte, que é quando você se aproxima de Deus, digamos assim. Mas a partir de Duchamp, a arte sempre veio com o caráter questionador. Um exemplo muito legal é um artista italiano chamado Piero Manzoni. Piero Manzoni é um artista da época do Duchamp, mais ou menos contemporâneo a ele, que pegou as ideias do Duchamp e extrapolou, tá? O Duchamp ele colocou o urinol lá dentro da exposição de arte porque ele começou a questionar o que era arte. Arte é o que é estético, trabalhoso, cheio de regras, ou arte é o que o artista faz? Será que arte é o que o crítico de arte diz que é arte? Se é o crítico de arte que diz que é arte, ou se é o artista que faz a arte, então ter um urinol numa exposição é arte. Uma das obras mais famosas do Piero Manzoni é uma latinha chamada Merde de Artiste, que ele pegou latinhas e preencheu com 30 gramas de fezes. Ele cagou na latinha. E ele vendia cada uma dessas latinhas a 30 gramas de ouro. Ele falava que, já que tudo que o artista faz é arte, a merda do artista também é. E ele vendeu todas essas obras. Então, assim, é fato que a arte, assim como o humor, aliás, o humor é um dos braços da arte, ele sempre foi, depois da arte, depois de Duchamp, na verdade, assim, se você pegar o humor, desde o período grego, com os sátiros, por exemplo, a gente tem a arte como uma questionadora do status quo. A arte tem o papel de olhar para o mundo e falar, mano, é isso mesmo. E isso é feito de várias formas, dependendo da índole do artista, né? Como eu falei para você, o Duchamp só colocava objetos ordinários nas exposições, uma roda de bicicleta, um cachimbo, um urinol. Agora, Piero Manzoni colocava cocô, ele pegava as pessoas que iam na galeria de arte, assinava o nome no corpo da pessoa e a partir daquele momento a pessoa era sua obra de arte. Vai depender do jeito que você vai abordar as coisas. Existe um artista brasileiro que eu não lembro o nome dele agora, se eu lembrar até o fim do vídeo eu falo, mas ele levou para uma Bienal de Arte um porco empalhado, com a mesma proposta do Duchamp. Isso escandalizou os críticos, mas fez a mensagem dele passar para frente. Beleza, fechamos essa primeira parte, tá? A arte ela é feita para impressionar. O coletivo de arte, usando dessa metáfora deles, e eu fui atrás para entender o que é e anotei aqui para vocês, a arte deles, chamada A Voz do Ralo e a Voz de Deus, foi baseada num livro chamado A Baratária, de Rodrigo Salles, que conta a história de uma mulher que foi torturada na década de 60, na ditadura, com baratas introduzidas na vagina. A partir dessa compreensão da arte, faz todo sentido ter duas mulheres nuas, um monte de barata, e a voz do coronel Brilhante Ustra saindo do ralo. A princípio, pelo que está na página de Facebook deles, não era o Bolsonaro quem falaria, era o coronel Brilhante Ustra, que foi censurado. E ainda assim eles quiseram continuar com a obra e trocaram esse áudio por uma receita de bolo de fubá. Eu, como artista plástico, como um cara que entende um pouco da arte, super entendi a proposta. Aliás, eu acho que a proposta foi genial. Você vai fazer uma crítica a um período de ditadura, usando um livro que fala sobre ditadura, trazendo a metáfora das baratas sendo introduzida na vagina das mulheres. Eu acho que é uma obra feita para chocar e chocaria as pessoas que estão em volta. Agora, vamos entrar na parte da lei, o que aconteceu e o que está sendo discutido. Bom, o Wiesel lá falou que a obra não pôde ser colocada no ar por questões de conflito contratual. Ou seja, a Casa França mandou para ele um descritivo da obra que não incluía a presença de corpos nus. O happening não traria corpos nus naquele lugar. E segundo a fala dele, isso não poderia acontecer, porque para aparecer corpos nus, precisa existir uma faixa etária. Então, só maiores de 16 ou 18 anos poderiam entrar para ver essa obra. Eu concordo nisso, em partes. Mas a questão aqui não é se eu concordo ou se eu discordo. A questão é, um fala que existia uma cláusula contratual que não foi colocada, não foi explicitada que teria pessoas nuas naquela obra, e o outro lado fala que sim, que foi colocada. Eu não consegui achar, nem pelo coletivo, nem pelo Wiesel, a parte do contrato onde está
explicando o que será o happening do coletivo, se lá tem falando do corpo nu ou não. Eu acho muito estranho, por parte do coletivo, isso estar explicitado na proposta e eles não estamparem isso nas redes sociais. Seria a primeira coisa que eu faria. Pegaria esse parágrafo, ou a página, né? Melhor ainda a página com timbrado, e colocaria, ó, tá aqui, seu governador. Eu coloquei. O fato é que eu tô achando muito estranho. Tá muito novo ainda, né? Hoje é segunda-feira, a notícia veio ao ar mesmo ontem, então tá muito novo ainda para as pessoas colocarem. O coletivo já colocou a sua fala lá na rede social, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, e os jornais já estão noticiando, inclusive o próprio Fantástico colocou uma fala do Witzel falando a respeito. Tá nessa briga, tá? Eu não sei quem tá certo aqui, porque falta ver o contrato. Se o contrato, a legislação do negócio lá, a legislação interna da Casa França, junto com a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, estão falando que para esse tipo de espetáculo é necessário uma comunicação anterior, e não está especificado na proposta isso, então está contra a lei, realmente tem que ser fechado. Isso não é censura, isso é um negócio que foi feito errado. E ponto. Agora, se está no contrato falando que vai ter e a legislação permite, então, seu prefeito ou governador, você agiu de má fé, né? E aí... Mais uma coisa eu digo para vocês, pessoal do coletivo És Uma Maluca. Se o objetivo real... Agora é um desafio, hein? Agora é um desafio porque vai mexer com os brios da galera. Coletivo És Uma Maluca. Se o objetivo de vocês era realmente passar uma mensagem de protesto a respeito da ditadura, vocês conseguiram muito mais do que vocês teriam expondo a obra. Porque saiu no Fantástico o caso. Isso não sairia se não tivesse dado merda. Então agora é assim, ó, é hora de pesar. Vocês são artistas de verdade e querem fazer o protesto? Ou vocês não são artistas de verdade, tão putinhos porque vocês não conseguiram expor no museu? Qual que vai ser agora? Eu acho que eu deixei claro ao longo do vídeo a minha posição a respeito disso, que é posição nenhuma, né? Eu não sei quem tá certo porque eu não conheço o contrato. Mas só para deixar muito, muito mais claro, por causa dessa minha última abordagem, não, eu não sou contra o coletivo És Uma Maluca. Na verdade, eu acho que a obra tinha tudo para ser legal, inclusive, tá? Só lembrando que, como o happening não aconteceu, não dá pra gente especular que teria nu ou não teria nu. Pode ser que o happening ele é um negócio solto, o artista vai fazendo conforme o clima, tá? Isso define um happening, isso que difere um happening de uma apresentação. O happening vai, não tem roteiro, tá? Então, eu não sei se seria legal ou não, mas tinha tudo pra ser, beleza? Tinha tudo pra ser uma puta crítica, tinha tudo pra ser um negócio muito legal. A gente nunca vai saber porque não vai acontecer. Eles prometeram que fariam a obra na rua, o que eu duvido. Mas se sair, ponto pra vocês. Então, só pra fechar o caso, não sou contra vocês, coletivo És Uma Maluca. Eu acho que tinha tudo pra ser legal a obra. Também não sou a favor do governador. O que eu tô falando é que essa história está muito mal contada, porque tem duas pessoas falando a respeito de uma cláusula contratual e ninguém ainda deu um print dessa cláusula contratual para colocar. Claro que nesse caso, quem tem que provar que o negócio está lá é o coletivo, tá? É por isso que eles têm um contrato. Eles estão afirmando que tinha, então o ônus da prova é deles. E o prefeito, o governador Witzel, tá no caminho dele, falou que não estava. Ok, então, coletivo, se vocês têm um negócio, tira uma cópia daquele negócio, tira uma fotinho daquela página e coloca. Pessoas que estão me assistindo, eu estou fazendo esse vídeo antes disso acontecer. Se isso acontecer em algum momento, esse vídeo está ultrapassado, beleza? E vocês, o que acham dessa situação? Aliás, vocês compreenderam qual que é o papel do nu na arte? O nu sempre teve e sempre vai ter. A Acrópole grega e toda a obra estatuária grega é famosa por causa dos nus. Tá? Então, para de nhenhenhé. O nu sempre existiu, sempre vai existir, porque é a coisa mais bela do mundo. O corpo feminino é a coisa mais bela do mundo. Não importa o que vocês acham, não tem nada nesse planeta mais belo que um corpo feminino. Fui bonitinho agora, né? Coloque a sua opinião aqui embaixo. Se gostou do vídeo, compartilhe pelas redes sociais. Se não gostou, xinga eu aqui, também xinga nas suas redes sociais, porque isso dá ibope pra nós. Espero que vocês tenham uma ótima vida, uma ótima existência e... tchau!